Imagina só, um estrondo tão potente que ecoou por milhares de quilômetros. Uma explosão tão violenta que escureceu o céu por dias a fio. Essa foi a realidade em 1883, quando o Krakatoa, vulcão na Indonésia, resolveu dar um show de fúria. E que fúria! Tsunamis gigantescos varreram cidades inteiras, levando mais de 36 mil vidas. A cratera do vulcão, antes uma ilha imponente, virou pó, dando lugar a várias ilhotas. O som da explosão deu para ouvir a mais de 4.800 quilômetros de distância. Pense num rugido que fez a terra tremer. O ano de 1883 ficou marcado como o ano em que o Krakatoa mostrou do que é capaz. Um lembrete da força bruta da natureza. E não parou por aí, não. As cinzas vulcânicas, lançadas na atmosfera, pintaram o céu com cores de outro mundo, e os pores do Sol ficaram espetaculares no mundo todo. A temperatura do planeta deu uma esfriada, mostrando que o Krakatoa não estava de brincadeira. E assim, o gigante indomável do Estreito de Sunda virou lenda. Um lembrete assustador do poder que existe debaixo dos nossos pés. Depois daquela explosão cataclísmica em 1883, parecia que o Krakatoa tinha voltado a dormir. Mas, se a gente for ver a história do camarada, ele alterna entre momentos de fúria e calmaria. Nas décadas seguintes à grande erupção, um novo cone vulcânico surgiu das águas, o Anak Krakatoa, ou seja, o filho de Krakatoa. E esse filhote está crescendo rápido, viu? Soltando lava e cinzas em erupções menores. A pergunta que não quer calar, tanto para cientistas quanto para quem mora por perto, é: será que o Anak Krakatoa pode se transformar numa ameaça tão grande quanto o pai? A resposta é complicada. Apesar de as erupções recentes do Anak Krakatoa terem sido menores, a possibilidade de uma erupção colossal não pode ser descartada. É por isso que os cientistas monitoram o vulcão de perto, avaliando os riscos e preparando a população para o caso de acontecer o pior. Vulcões não costumam entrar em erupção de surpresa, não. Eles dão sinais, como se estivessem dando um aviso do que vem por aí. Pequenas explosões, gases sendo liberados, o chão tremendo mais que quadrilha em festa junina. Tudo isso pode indicar que uma erupção está próxima. No caso do Krakatoa, os cientistas ficam de olho 24 horas por dia na atividade sísmica da região, na quantidade de gases vulcânicos e até na temperatura da água ao redor do vulcão. A tecnologia é nossa aliada nessa missão. Sensores instalados no Anak Krakatoa mandam informações em tempo real para os centros de pesquisa. Assim, os cientistas podem detectar qualquer anormalidade e avisar as autoridades rapidinho se houver risco de erupção. Essa vigilância constante é essencial para salvar vidas e minimizar os estragos, caso o vulcão resolva dar show de novo. E se o Krakatoa resolvesse dar um replay da fúria de 1883 hoje? As consequências seriam caóticas, para dizer o mínimo. As áreas costeiras da Indonésia seriam atingidas por tsunamis destruidores, colocando em risco a vida de milhões de pessoas. As cinzas vulcânicas lançadas na atmosfera fariam o tráfego aéreo global entrar em colapso, gerando um caos sem precedentes e um prejuízo econômico incalculável. Mas os impactos iriam muito além das fronteiras da Indonésia. As cinzas vulcânicas, cheias de dióxido de enxofre, poderiam causar uma queda na temperatura global, afetando plantações, alterando o clima e bagunçando a vida de todo mundo. O mundo de hoje, superconectado e dependente da tecnologia, sofreria um baque colossal com uma erupção dessas. Ondas mortais, tsunamis, a fúria que vem do mar. Uma erupção vulcânica submarina, como a do Krakatoa, pode ter consequências devastadoras, e uma delas são os tsunamis. Essas ondas gigantescas, que se formam pelo deslocamento repentino da água, viajam a velocidades assustadoras e atingem a costa com uma força descomunal.
Em 1883, os tsunamis gerados pela erupção do Krakatoa mataram milhares de pessoas e varreram cidades do mapa. A Indonésia, localizada no famoso Anel de Fogo do Pacífico, é um alvo fácil para tsunamis. Uma nova erupção do Krakatoa seria uma catástrofe para o país, colocando em risco a vida de milhões de pessoas que vivem na costa. Investir em sistemas de alerta precoce e planos de evacuação eficientes é crucial para evitar uma tragédia. Cinzas e escuridão. O impacto climático da ira vulcânica. As erupções vulcânicas, principalmente as mais intensas, podem dar um nó no clima global. As cinzas vulcânicas, quando lançadas na atmosfera, bloqueiam a luz solar, causando uma queda na temperatura do planeta. Um exemplo clássico disso foi a erupção do Monte Tambora, também na Indonésia, em 1815. A quantidade de cinza lançada na atmosfera foi tanta que 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, com temperaturas abaixo do normal, colheitas arruinadas e fome em várias partes do mundo. É claro que uma erupção do Krakatoa hoje provavelmente não causaria outro ano sem verão, mas as consequências climáticas ainda seriam consideráveis. As temperaturas globais poderiam cair, impactando a agricultura e bagunçando os padrões climáticos. O transporte aéreo seria interrompido e os prejuízos econômicos seriam astronômicos. A erupção de 1883 do Krakatoa serve como um alerta aos vulcões. Por mais que pareçam adormecidos, têm o poder de virar o clima do avesso e afetar a vida de todos nós. Krakatoa. Curiosidades de um titã indomável. Além de toda a história de fúria e destruição, o Krakatoa também é palco de algumas curiosidades fascinantes. A erupção de 1883, por exemplo, produziu o som mais alto já registrado na história, um estrondo que ecoou a milhares de quilômetros de distância. A explosão também gerou ondas de pressão atmosférica, que deram a volta ao mundo várias vezes. E os instrumentos científicos da época conseguiram registrar tudo. E a vida? A vida sempre dá um jeito. Após a erupção cataclísmica, ela lentamente retornou ao Krakatoa. O Anak Krakatoa, o filho de Krakatoa, emergiu das águas e se tornou um laboratório a céu aberto para cientistas que estudam como os ecossistemas se formam. A ilha vulcânica, antes devastada, agora abriga diversas espécies de plantas e animais, mostrando a incrível capacidade de recuperação da natureza. Vigilância e ciência. Nossas armas contra a fúria da Terra. O Krakatoa, com seu histórico de erupções devastadoras, é um lembrete constante do poder da natureza e da importância da ciência. Os vulcões, mesmo quando parecem adormecidos, representam uma ameaça real para milhões de pessoas em todo o mundo. Monitorar constantemente a atividade vulcânica, desenvolver sistemas de alerta eficientes e educar a população sobre os riscos vulcânicos são medidas essenciais para minimizar o impacto de futuras erupções. A ciência é a nossa maior aliada nesse desafio. Ao estudar o passado, monitorar o presente e modelar o futuro, os cientistas se dedicam a desvendar os mistérios dos vulcões para proteger vidas e bens da fúria da Terra. O Krakatoa, com sua história de destruição e renascimento, nos ensina que devemos viver em harmonia com a natureza e estar preparados para os desafios que ela nos impõe.